bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Gênesis capítulo 42. Vamos estudar hoje o capítulo 42 de Gênesis, mas antes vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Que ela possa ser hoje, neste dia, Senhor, alimento para as nossas almas. Nos ajude a ouvir e entender a tua palavra, Pai. Abençoe aqueles que neste momento estão estudando junto conosco, estão buscando aprender de ti através deste programa. Te agradecemos pelo privilégio de ter essa oportunidade, através desta emissora, para propagar a tua palavra ao Brasil e ao mundo. Amado Deus, muito obrigado pela vida dos nossos ouvintes que nos ajudam financeiramente, cada um deles que tem mantido esse ministério no ar. Pedimos tuas bênçãos sobre a vida deles. Abençoe, Senhor, aqueles que estão em hospitais, em asilos. Abençoe aqueles, Senhor, que estão passando por momentos difíceis em família. O Senhor conhece cada caso. Que neste momento a tua palavra possa falar fundo nesses corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 42. Os capítulos 39, 41 e 42 se referem principalmente às experiências de José no Egito, um período de aproximadamente 22 anos. Ele ficou 13 anos na casa de Potifar, 2 anos na prisão e depois vieram os 7 anos de fome. A Bíblia não fala sobre o que aconteceu com Jacó e sua família durante esse período, mas agora vamos encontrar novamente a família de Jacó neste capítulo 42. Uma coisa sabemos, é que a família de Jacó estava vivendo um momento difícil devido à escassez de alimento. A fome tinha atingido os países vizinhos e se espalhou por todos os lugares, e somente o Egito tinha alimento suficiente para o seu próprio povo. Tudo isso devido à sabedoria que Deus deu a José. Isso nos leva ao capítulo 42. Vamos ler. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Aqui vemos a providência de Deus em uma sequência de eventos. Primeiro, José teve alguns sonhos quando ainda era criança, era jovem, quando ainda estava em casa. Os sonhos estavam relacionados a problemas com seus irmãos. Quando seu pai o enviou para ver como estavam seus irmãos, eles se aproveitaram da situação e mostraram a ele o quanto o odiavam. Depois, então veio a caravana dos ismaelitas e midianitas a caminho do Egito. Em terceiro, depois nós vemos José sendo vendido como escravo e terminando na casa de Potifar, cuja esposa tentou adulterar com ele. Em quarto, José na prisão interpretando os sonhos do copeiro e padeiro do rei. O copeiro se esqueceu de José e depois de 2 anos lembrou-se dele. Depois, em quinto, veio o sonho de Faraó e a exaltação de José. E então, em sexto, Jacó ficou sabendo que havia comida no Egito. Se olharmos para trás e vermos toda essa série de eventos, podemos ver a mão providencial de Deus. Ele trabalha de forma misteriosa para mostrar as suas maravilhas. E Jacó disse: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. E como ele sabia disso? Bem, a Bíblia não nos diz, mas as caravanas que iam e vinham tinham ouvido falar a respeito e espalharam comentário ao redor de que havia comida suficiente no Egito e que eles vendiam. Quando Jacó mencionou o Egito, os irmãos de José olharam uns para os outros. Eu tenho certeza que a simples menção da palavra Egito despertou-lhes a consciência e avivou suas memórias. Lembraram-se daquela caravana que estava indo para o Egito e como venderam José por algumas moedas de prata. Eles não tinham ideia do que os aguardava lá, mas só de ouvir a palavra Egito, se entreolharam e Jacó disse: por que estás olhando uns para os outros? Versículo 2, disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali para que vivamos e não morramos. Bem, os irmãos não tiveram escolha, senão obedecer a seu pai. Até porque estavam todos com fome.
Em breve eles poderiam morrer. E lemos nos versículos 3 e 4. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Lembre-se que Jacó teve 2 filhos com sua amada esposa Raquel. Esses filhos eram José e Benjamim. José era muito amado por Jacó. Ele foi o primeiro filho que ele teve com Raquel, mas ele acreditava que José estava morto e que apenas lhe restava Benjamim. Ele disse, eu prefiro que ele fique comigo. Vamos ver os versículos 5 e 6. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. Agora, a razão por que eles fizeram isso era porque eles não sabiam quem ele era. Lembre-se que Faraó tinha colocado José em uma alta posição. Ele era o segundo depois do rei. Faraó colocou nele suas vestes reais e deu-lhe o seu anel, que era a assinatura de documentos oficiais na terra do Egito. Também colocou um colar de ouro no seu pescoço para que todos aqueles que o vissem soubessem que ele era o homem de grande poder e autoridade naquele lugar. Chegando no Egito, seus irmãos se inclinaram diante de José devido à sua posição, mas eles não tinham a menor ideia de quem ele era. Mas este era o costume para todos os estrangeiros. Eles foram comprar comida e precisavam de uma autorização direta de José. Todo estrangeiro que vinha para o Egito para comprar alimento precisava obter permissão de José. Não havia outra forma de obter alimento. A razão para isso era porque alguns estrangeiros podiam chegar com propósitos subversivos. Um rei estrangeiro poderia tentar sabotar o Egito, porque todos os países pequenos ao redor estavam sofrendo a fome. Todos eles estavam enfrentando a dura fome, de modo que qualquer rei poderia atacar o Egito e roubar o grão que estava armazenado nas principais cidades. Portanto, quando eles chegaram, se inclinaram diante de José. No versículo 6, quando lemos que eles se curvaram diante de José, eles nem imaginavam que o sonho que José teve no capítulo 37 estava se tornando realidade naquele momento, estava se cumprindo. Você se lembra dos sonhos de José? Como ele viu as espigas se curvarem diante dele? Isso significava que um dia os seus irmãos se curvariam diante dele. Por isso eles o odiavam. E aqui estão cumprindo exatamente esse sonho. Mas eles não sabiam, não estavam cientes deste fato. O versículo 7 diz, e José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Agora, por que eles não o reconheceram? Bem, havia passado mais de 20 anos, sua aparência mudou e José falava outra língua, a dos egípcios. Se você der uma rápida olhada no capítulo 42, versículo 23, vamos encontrar que, e eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. José não lhes deu a entender que ele entendia o que eles estavam falando. Cada vez que José falava, fazia isto na língua dos egípcios, e um intérprete traduzia para os seus irmãos. Muito bem, ele os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Os anos haviam deixado a sua marca e, claro, a aparência de José havia mudado consideravelmente de um jovem de 17 anos para um homem de 30, possivelmente se aproximando aí dos 40 anos. E com as vestes reais e sua alta posição no Egito, quem poderia imaginar que um garoto de 17 anos, vendido como escravo aos 30 anos, seria o homem mais importante da terra? O segundo homem de maior importância depois do rei. Mas José os reconheceu. Vamos continuar o versículo 7 que diz, falou-lhes asperamente. Alguns comentaristas acusam José de ser rude com seus irmãos, mas não foi. Afinal, estes homens eram duros e cruéis. Lembre-se de como eles mataram os homens na terra de Siquém e como eles trataram José? José tinha uma razão para isso. Não foi um espírito de vingança por parte de José. Continuando os versículos de 7 a 10, lemos, e disse-lhes, de onde vindes? E eles responderam, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes, vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram, não, senhor meu,
mas teus servos vieram comprar mantimento. Eles começaram a contar a história de sua família e, surpreendentemente, eles estavam dizendo a verdade. Quando eles voltaram para casa, após terem vendido José, eles mentiram para Jacó, deixaram-no crer que José estava morto. Mas aqui no versículo 11 eles dizem a verdade. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Eles não disseram nada sobre sua mãe porque eles eram filhos de 4 mães diferentes. Raquel, Lia e 2 concubinas que tiveram filhos com Jacó. Por isso eles simplesmente disseram, somos todos filhos de um só homem. E eles estão dizendo a verdade aqui. Depois continuam, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse, não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Eles realmente acreditavam que José tinha morrido? E já não existe, foi o que eles disseram. Eu não sei se você se lembra do estudo do capítulo 37, quando eles voltaram para casa carregando as roupas de José manchadas de sangue. E Jacó, neste momento, disse, José já não existe. Em outras palavras, significava que ele estava morto. José disse que eles eram espiões e que ele iria colocá-los à prova. Ele disse que iria fazer isso por ordem do faraó e que eles teriam que trazer o seu irmão mais novo para o Egito. Agora, o irmão mais novo era o irmão de José, da mesma mãe, Raquel. Somente José e Benjamim nasceram de Raquel. Então, ele disse que um deles deveria voltar e trazer Benjamim, mas os outros permaneceriam na prisão até eles voltarem. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E então, no 3º dia, José disse, versículo 18, fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Algo muito bonito nesta narrativa é a maneira como José se associa com Deus. No capítulo 39, versículo 9, José disse, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E em seguida, no capítulo 40, ele novamente usa o nome de Deus, sempre em um bom sentido, relacionando toda a sua vida e atividades com Deus. No capítulo 40, versículo 8, ele diz, e eles lhe disseram, tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Aqui ele dá a glória para Deus. Depois, no capítulo 41, versículo 16, lemos, e respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. No versículo 25, então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer. Mostrou-o a Faraó. Esta é uma maravilhosa característica nesta história, a forma como Deus está associado com José e José associado com Deus. E então ele disse a seus irmãos, eu temo a Deus. Enquanto lia essa história, me perguntei se isso não despertou algo em seus irmãos. Uma consciência de Deus. Eles tinham um pai piedoso, bem como um avô e bisavô piedosos. Sim, Jacó enganou, não há dúvida sobre isso, mas ele provou ser um homem de Deus. As experiências em Padã Arã com seu tio Labão e da maneira como ele o tratou realmente ajudou muito Jacó. Embora Jacó cometeu alguns erros, certamente era um homem de Deus. Ele sempre está associado com Abraão e Isaque, porque Deus é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora José disse nos versículos 19 e 20, se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós, ide, levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. Ele queria muito ver Benjamim, seu amado irmão, nascido da mesma mãe, Raquel. Versículo 21, lemos, então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Eles não sabiam que José podia entender o que eles estavam dizendo. Que mudança na maneira deles falarem agora, não é verdade? Em outro tempo, chamavam José de sonhador. Você se lembra de quando o venderam para o Egito? Agora, vamos ver o que o sonhador vai dizer. Mas agora eles se referem a ele como nosso irmão. Depois, no versículo 22, eles o chamam de menino.
Portanto, os vemos aqui mais ternos. Tenho certeza que os anos certamente foram severos com eles. Eles lembraram da maneira que trataram José todos aqueles anos em que ele estava em casa. E eles disseram: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Eles tinham visto a angústia de José quando venderam para a caravana de midianitas que ia para o Egito. Tudo isso agora era um grande peso para eles. No versículo 22, Rúben diz: não vô-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Eles achavam que José estava morto, e o versículo seguinte diz: e eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Aqui eles estão lembrando de toda a história, de seu tratamento cruel com José. E José está ali, na frente deles, como governador do Egito, ouvindo tudo e entendendo tudo o que eles diziam. Eles não tinham a menor ideia de que José sabia o que eles estavam falando, porque José só falava na língua dos egípcios, mas ele entendia tudo. No versículo 24, lemos o seguinte: e retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. José estava emocionalmente abalado e não podia suportar mais. Ele saiu por um tempo e começou a chorar. Depois ele enxugou as lágrimas e voltou e tomou a Simeão e colocou ele na prisão. Versículo 25 continua: e ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco. E lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. No caminho eles pararam para comer e alimentar os seus animais. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? O que Deus está fazendo? Esta é a forma que vamos pagar pelo que fizemos ao nosso irmão? Finalmente chegaram em casa, no versículo 29. E vieram para Jacó, o seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Versículo 35, e aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha um pacote com o seu dinheiro no seu saco, e viram os pacotes com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. E no versículo 36, Jacó disse: tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Jacó não entendia. Naquele momento ele deveria lembrar da providência de Deus, porque quando vem o problema pensamos que todo mundo está contra nós, não é verdade? Jacó diz: todas as coisas vieram contra mim. Mas agora ele vai entender algo muito diferente, que nem todas as coisas são contra nós, mas aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, isto é, para os que são chamados segundo o seu propósito. E no versículo 38 lemos: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minha cãs com tristeza à sepultura. Que dia triste para Jacó. Ele não está confiando em Deus naquele momento. Sentia-se perdido. Mas nem tudo estava perdido, porque Deus estava trabalhando para o bem, Deus estava presente em toda esta série de eventos. Querido, Deus faz tudo para o bem daqueles que o amam. Pode vir uma provação, talvez a morte de um parente, mas Deus tem em suas mãos toda essa situação. Deus tem em seu coração todas as suas lutas e as minhas também. Ele faz trabalhar tudo para o bem daqueles que o amam. O nosso Senhor disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muito bem, vamos parar por aqui. Se Deus quiser, continuaremos com esse estudo maravilhoso no nosso próximo programa. Ore por mim e eu orarei por você também, querido amigo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã,
neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.